começar por Apocalipse capítulo 13. Hoje eu vou falar de algo que aparece só uma vez aqui na palavra de Deus. Bom, para quem está vindo hoje, é isso mesmo, você vai ter que assistir os vídeos anteriores, tá? Para entender, eu não vou recapitular, não vai dar. Então, tem os vídeos anteriores no YouTube, irmãos. Deixa eu te falar algo para os irmãos aqui. É claro que nós vamos crescer, né, muito, vamos avançar muito. Mas deixa eu te falar, nós temos um canal agora da igreja, tudo que é da igreja está sendo colocado lá. E até mesmo para a gente conseguir até fazer transmissão ao vivo, eu até tentei, mas o YouTube não permite, ele quer que você tenha inscritos lá, né? Então eu gostaria que pelo menos os irmãos da nossa igreja se inscrevessem no canal para nos ajudar a conseguir fazer até o ao vivo aqui, né, a transmissão ao vivo, ok? Eu acho que isso é importante, vai ficar gravado. Por que eu penso que é importante? Vamos deixar gravado para os outros que ficarem. Está entendendo? Porque Jesus vai vir e vai arrebatar uma parte. Eu creio que eu e você nós vamos juntos, amém? Aí o resto que ficar acompanha os vídeos. Entendeu? Então, vou deixar gravado para o resto que ficar. Aleluia. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Eu quero falar para os irmãos também hoje, de fato, cadê? Tem mais água? Messias saiu? Pega ali, Dartão. Obrigado, Lorena. Pega para mim, porque eu quero também falar para os irmãos que eu estive em São Bento, na nossa conferência da Vinha lá, e você fez falta. Na próxima os irmãos vão estar comigo, amém? Não vou sozinho. Apesar que eu não fui sozinho, né? Mas fui com pouca gente. Quero mais gente, né, Jean? Jean e o D'Artagnan esteve lá comigo. Mas eu quero levar mais gente. A próxima vai ser aqui em João Pessoa, né? No ano que vem, mais perto da Catiús, que aí fica mais fácil. Mas no ano que vem, e o nosso alvo é a gente levar aqui da nossa igreja 50 pessoas. Fala para o seu irmão, o ano que vem é 50 pessoas. Você vai estar nela. Então eu estive lá ministrando o louvor. Estava aqui tocando, mas meus dedos não estavam aguentando mais pegar a corda do violão. E minha voz também já não estava aguentando muita coisa. Mas, e o lá é quente, viu, irmãos? Aleluia. Nós estamos numa cidade privilegiada, eu quero te falar isso. Aqui é a melhor cidade desse estado, amém ou não? Você é campinense mesmo ou não? Só eu. Só eu sou campinense. Vou até repetir, aqui é a melhor cidade desse estado, amém? Agora sim, agora você pareceu campinense. Não, pastor, sou 13 anos. Não estou falando da cidade, irmão. Não estou falando do time, não. Só da cidade. Mas ok. Vamos ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo. Os crentes pentecostais leem isso aqui já. Ok. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Vamos ler esse versículo juntos, 1, 2, 3 e... Porém ele pôs... Não temas, eu sou o primeiro e o último. Fala para o seu vizinho, fala: meu irmão, ele é o primeiro, mas é o último também. O que é isso, pastor? Calma aí que eu vou falar. 18.
E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, vamos lá, vai explicar, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos. Vamos lá, vou falar, você completa. As 7 estrelas são os anjos, e os 7 candeeiros são... Está vendo que não é complicado? Ah, pastor, o que é isso? 7 estrelas, 7 candeeiros. Não, já explicou. 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. 7 candeeiros são quem mesmo, irmãos? As 7 igrejas. Então já explicou o texto. Mas olha só. Quando eu comecei, volta ao versículo 13, Anderson. Aqui no 13, está falando que ele era o filho do homem. Alguém pode falar, pastor, mas não está falando de Jesus não, porque o texto está falando que é filho do homem, filho de homem, não é isso? Está falando que é filho de homem, não é Jesus não. Mas aí como você desce para baixo, fala, estive morto, mas ressuscitei. Quem foi o que esteve morto e ressuscitou? Jesus. Você entendeu? Então, está falando de quem mesmo, irmãos? De Jesus. Esse filho de homem aqui é quem mesmo? Jesus. Por que isso? Porque tem muita gente que pensa o seguinte, começar por aqui. Tem muita gente que pensa que Jesus, depois que ele morreu, ele era homem, morreu como homem, aí ressuscitou e recebeu um corpo novinho em folha, glorificado, certo? E aí eles pensam o seguinte, que ele deixou de ser homem, porque agora ele recebeu um corpo diferente, ele agora é só Deus, deixou de ser homem. Quem aqui acreditava que Jesus deixou de ser homem? Ninguém, graças a Deus. Porque ele não deixou de ser homem, ele continua sendo homem. Deixa eu te falar uma coisa, tem um homem sentado à direita de Deus, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é homem ainda, pastor? É, mas também é Deus. Tem um Deus sentado à direita de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é os dois, ele é homem e é Deus. Por que ele é homem e é Deus? Ah, irmãos, isso é que é precioso em Jesus. Porque se ele não viesse, não morresse, nós não teríamos acesso a Deus. Foi através dele que recebemos acesso a Deus. Mas ele tinha que vir como homem, porque só um homem perfeito poderia resgatar os outros. Então ele veio como homem, não nasceu da semente humana, nasceu de uma semente divina. Então foi uma semente divina colocada dentro da barriga de uma mulher, mas ele nasceu como homem, pela porta certa, da maneira certa, do jeito correto. E como o homem pagou o preço, foi o cordeiro perfeito, foi o homem perfeito, porque só alguém perfeito poderia pagar o preço para os outros, porque nenhum de nós conseguimos pagar o preço, porque em nós há perfeição, há falhas, há muitos erros, há debilidades, mas Jesus, o homem perfeito, ele pôde pagar o preço por nós, amém ou não? Então, se ele não fosse homem, não teria morrido também, o sangue não teria sido derramado. Se o sangue não foi derramado, não teria redenção. Está entendendo? Então, porque ele foi o homem e derramou o sangue, hoje nós temos acesso a Deus. Olha para cá que eu vou te explicar melhor agora. Você vai entender perfeito agora. Por que teve que ser um homem, Vitor? Vitor não, Vinícius. Cadê o Vitor, hein? Vamos pegar no pé dele, Vinícius. Por que teve que ser um homem? Porque é o seguinte, filho, Jesus como homem pegou na mão dos homens, mas Jesus como Deus pôde pegar na mão de Deus. Ele é homem, pega na nossa mão, mas ele também é Deus, pega na mão de Deus. Aí sabe o que ele faz? Reconciliação entre os homens e Deus. Está entendendo? Por isso teve que ser homem, mas por isso também ele é Deus.
Aqui a perfeição da palavra de Deus é essa. Fala do homem, mas também fala dele como Deus, porque essa é a realidade, é isso que ele é, amém? Está claro? Tem um homem sentado diante de Deus, e a palavra de Deus diz que tal qual ele é, nós também seremos, nós também já somos, o mesmo corpo que ele recebeu, nós também recebemos. Ei, olha para cá, a palavra de Deus lá em João capítulo 3,16, quem aqui sabe o que está escrito em João capítulo 3,16? Vamos lá juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3. Aí, um versículo que você vai ter decorado hoje, do nome de Jesus. Então, a Bíblia está dizendo que ele era o filho, o que, irmãos? Unigênito. O que é ser unigênito? Único. Mas depois em Coríntios fala que ele era o filho primogênito. Romanos também fala que ele era o primogênito. Aqui em Apocalipse também está falando que ele é o primogênito. Por que agora ele é o primogênito? Porque é o primeiro de todos os outros que virão. Olha para quem está ao seu lado e fala para esse irmão: você é filho de Deus. Não, melhor, fala para ele: se você recebeu Jesus, você é filho de Deus. Porque filho é só quem recebe. Só quem recebe. Se não recebeu, você não é. Mas se você recebeu, você pode levantar a mão para o céu hoje e falar: graças a Deus, eu sou filho de Deus. Só quem recebeu. Você é filho. Para quem recebeu é filho. Por isso que Jesus não é mais único. Ele agora é o primeiro de todos os outros que virão. Então, ou seja, irmão, ei, presta atenção. Presta atenção. Jesus recebeu um corpo glorificado. Ele é homem, mas também é Deus. E ele está agora à direita de Deus. E a Bíblia está falando que ele é só o primeiro. Significa que, e a Bíblia também diz que tal qual ele é, nós também somos, seremos. Isso significa que o mesmo jeito que Jesus é, eu e você também vai ser. O mesmo corpo que Jesus tem, eu e você também teremos. Ele só é o primeiro e nós somos o restante. Olha só, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. O corpo glorificado que Jesus recebeu e hoje está sentado à direita de Deus, é o mesmo corpo que eu e você vai receber. A salvação de Deus é uma salvação completa. Eu ainda vou pregar essa palavra ano que vem, sobre a completa salvação de Deus. Ano que vem, prepare-se. Mas a salvação de Deus é uma salvação completa. Salva a sua alma, salva o seu espírito, salva também o seu corpo. A sua alma está sendo salva nesse tempo presente. A cada dia que você vem para o culto e começa a contemplar o Senhor, é um ponto da sua alma sendo transformado. A cada dia que você vem para a célula e contempla o Senhor, é um ponto dentro de você da sua alma sendo transformado, ou seja, salvação. O seu espírito foi salvo no dia que você aceitou Jesus. Quem aqui já aceitou Jesus, se rendeu e entregou sua vida para Ele? Você foi salvo, seu espírito foi salvo. Era morto para com Deus, mas recebeu vida. Hoje você está vivo diante de Deus, pode ter conexão, contato, amém? Agora o seu corpo será salvo. Então, é assim, a alma, o espírito foi, a alma está sendo, o corpo será. O espírito passado, a alma presente e o corpo futuro. É por isso que nós temos que saber sobre o Apocalipse. Qual que é o seu futuro? O seu futuro é ser igualzinho, do mesmo jeito, do mesmo tipo, com o mesmo corpo, sentado no mesmo lugar que Jesus. O corpo de Jesus é um corpo glorificado. Eu vou falar do corpo dele aqui. É o que você vai ter também. Jesus está sentado à direita de Deus. É o lugar que você vai sentar também. Jesus está governando. É o que você também vai fazer. Você vai governar também, amém? Tudo que Jesus faz, nós faremos também. Tudo que Jesus é, nós somos também, amém? Está claro isso? Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, tudo que Jesus é, você
também é. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, aqui nesse texto de Apocalipse que nós lemos, tem uma descrição de Jesus que só aparece aqui. Em nenhum outro lugar aparece a descrição de Jesus. Em nenhum outro lugar da Bíblia, em nenhum outro evangelho dos evangelhos mostra Jesus dessa maneira. Por exemplo, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala de Jesus. Cada evangelho aponta Jesus de uma maneira. Em Mateus aponta Jesus como rei, em Marcos aponta Jesus como servo, em Lucas aponta Jesus como filho do homem, em João aponta Jesus como Deus, ok? Mostra Jesus de uma maneira, mas nenhum lugar da Bíblia mostra Jesus da maneira que está sendo mostrado aqui. Como, pastor? Com o corpo glorificado. Aqui é o único lugar que mostra Jesus com um corpo glorificado, que é o mesmo corpo que eu e você vai ter, que é o mesmo, a semelhança é a mesma, somos iguais, seremos igual, receberemos o mesmo corpo. Então, aqui mostra, assassinei o português, né? Acabei de perceber aqui. Aqui mostra, obrigado. Aqui mostra que Jesus recebeu um corpo glorificado. Mas que corpo é esse? É isso que eu quero apontar para você. Em primeiro lugar, versículo 13, coloca lá. Versículo 13 fala que ele estava no meio dos candeeiros. Ele estava andando no meio dos candeeiros. Olha, os candeeiros aqui, que o Senhor estava andando, nós já vimos lá no versículo, acho que no versículo 20, que esses candeeiros representam o quê? Igreja. Fala comigo, as 7 estrelas são os anjos da igreja. Os candeeiros são as igrejas. Então aqui está falando que ele está andando, volta lá no 13, ele está andando no meio dos candeeiros. Eu te faço uma pergunta: os candeeiros são a igreja, amém ou não? Fala que são quantos candeeiros? 7. Eu te pergunto, naquela época, então agora vamos voltar aqui para o tempo que João estava vivendo. Naquele tempo que João estava vivendo, que ele foi preso na ilha de Patmos, que recebeu a revelação de Cristo glorificado, que é o que ele está recebendo aqui. Você acha que naquele momento só existia 7 igrejas? Não. Por que então que a Bíblia está falando de que eram 7 igrejas? Então, irmãos, não existiam só 7 igrejas. A palavra 7, por isso que eu falei para você do significado dos números, amém ou não? Amém ou não? Os irmãos lembram? Porque, está vendo? Sem entender o significado, você não vai entender o que o texto está querendo dizer. A palavra 7 está aparecendo aqui como um símbolo, é uma figura. 7 mostra algo completo, algo total. Na onde? Na história do homem, da igreja, da humanidade, amém ou não? Então toda vez que aparece 7 na Bíblia, está falando que é algo completo da história do homem, da igreja ou da humanidade. Então aqui está dizendo que essas 7 igrejas, ou esses 7 candeeiros, ou essas 7 estrelas, ou 7 anjos, representam o total, toda a história, toda a igreja, todos os líderes, todos os irmãos. Não são 7. Mas o 7 aqui só está mostrando para mim e para você que é total, geral, de toda a história. Amém ou não? Amém mesmo? De toda a história, até daquela história que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. É do geral. Então, nós sabemos que existe 2 tipos de igrejas. Existe, que os estudiosos, teólogos também ensinam. Existe a igreja universal. Não é a universal do reino de Deus, ok? Não é. A igreja universal e a igreja local. São esses 2 tipos de igreja que existem. A universal é a igreja que entra todos os crentes de todas as eras, de todas as épocas, todos os santos. Isso é conhecido como igreja universal. Amém? Ficou claro isso? Glória a Deus. A igreja local é aquela igreja que cada um tem, né? Então tem várias igrejas locais. Então hoje mesmo nós somos a igreja videira, mas tem a igreja Assembleia de Deus, tem a igreja batista, tem a igreja presbiteriana. Isso é a igreja o quê? Local, que está localizada em uma região, em uma localidade. Amém? Está claro isso?
Todos os santos de todas as igrejas são a igreja universal. Ok? E aqui então, está falando de todas as igrejas. Quando aparece a palavra 7 aqui, está mostrando para nós que é algo universal, de todas as denominações. Aí está dizendo que, aqui no texto está falando que Jesus está fazendo o quê? Ele está andando no meio de todas as igrejas. Isso aqui é importante você saber. Jesus, ele está no meio de todas. Não importa qual é a denominação. Não importa qual é a localidade, é a igreja, Jesus está no meio delas. Ele passeia, ele anda, ele vê, ele sabe das coisas. Jesus, irmãos, ele não é alguém Deus, ele não é alguém parcial, ele não é alguém politicamente correto, ele não é alguém que não toma posição, postura. Não. Deus, ele é alguém que toma partido, que toma posição, que toma postura. Deus, ele é alguém que traz soluções, resoluções. E ele passeia no meio das igrejas. Ele sabe o que se passa, ele sabe o que se tem, ele sabe qual é o movimento. Não só passeia no meio de todas as igrejas, como ele tem também na sua mão as 7 estrelas. Quem é as estrelas? São os líderes das igrejas. Daqui a pouco eu vou falar. Ou o anjo da igreja, como está dizendo aqui. Daqui a pouco eu vou falar o que é isso. Porque tem muita gente que pensa que quando fala o anjo da igreja, está falando de um anjo celestial vindo do céu. Não é. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas ele não só passeia entre as igrejas, mas também ele tem na mão. Ele sabe, ele conhece. Mas o que tem aqui, antes de eu entrar nesses detalhes, o que tem aqui no texto que é tão importante? Tem aqui no texto, que é muito importante para mim e para você, saber que esse Deus está passeando no meio das igrejas, é saber como esse Deus é, como esse Jesus que está andando no meio das igrejas, como esse Jesus que tem as 7 estrelas nas mãos, como ele é. Então hoje eu vou falar para você, e é também o tema da mensagem, a visão de Jesus glorificado. Primeira coisa que a palavra de Deus está dizendo, que ele é semelhante ao que mesmo, irmãos? Semelhante ao que, irmãos? Filho do homem. Semelhante ao filho do homem. E eu já disse para você, tem uma visão muito equivocada sobre Jesus. Acham que Jesus, ele subiu para o céu, glorificado, e está lá só como Deus, mas não é. Tem um homem que está sentado lá diante de Deus. Tem um homem que está à direita de Deus. E a palavra de Deus também diz que ele não é só homem, mas também é Deus. Mas ele está lá de uma maneira o quê? Glorificada. Ele está lá com um corpo glorificado, que é o mesmo corpo que eu e você, nós também iremos receber. A palavra de Deus também diz que como ele é, nós também seremos glorificados do mesmo corpo, do mesmo jeito, na mesma espécie. Olha, irmãos, para nós então é fundamental ter a compreensão e a clareza de que nós somos filhos de Deus. Por que é tão fundamental isso? Porque, filho, quando você tem a compreensão, a clareza que você é filho de Deus, você também entende que você não é mais desse mundo. Você ainda não entendeu isso? Não entendeu ainda, irmãos? Você ainda não conseguiu compreender que você não é desse mundo? Você não é dessa terra, você não faz parte mais desse sistema, você ainda não entendeu que você não é governado pelo sistema dessa terra, desse mundo, você não é governado pela inflação desse país, você não é governado pelos preços desse país, a sua moeda não é o real. Você ainda não entendeu isso? Ei, irmão, você não é mais desse mundo. Você não é dessa terra mais. Nós temos que até tomar água. Essa é uma compreensão, uma revelação que precisa entrar dentro de nós rápido. Há coisas, beleza, que tem um processo que, durante o tempo nós vamos entendendo, mas essa aqui não tem jeito. Essa aqui precisa entrar na sua cabeça rápido.
hoje, agora, cabeça de todos. Você de uma vez por todas tem que entender que você não faz parte mais dessa terra, desse mundo. Nada disso aqui pertence a você. Deus não tem nada disso aqui para você. A sua pátria é outra. Você precisa entender que você não é mais brasileiro. Você não entendeu isso até hoje? Até hoje você ainda quer bater no peito. Eu sou brasileiro, eu sou americano. Ei, 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 ei. Você não é mais brasileiro, filho. Você é celestial. Mudou. É outro reino. Você faz parte de um outro reino. Você tem outra estipe. Quando você chega... Por que eu falo que às vezes você não entendeu isso? Por quê? Por que às vezes fala que tem gente que não entendeu? Porque quando você chega no seu colégio, na sua escola, no seu trabalho, você tem que chegar lá com o peito estufado. Você tem que chegar com a cabeça erguida. Você tem que chegar com uma outra postura. Porque acabou de chegar alguém que é diferente. Está entendendo? Você tem que entender que você é diferente. Se você ficar pensando, eu sou igual a todos os outros, é mentira, é um grande engano. Você é diferente. Onde quer que você chegue? Estou vendo as irmãs aqui, né? Na hora que você vai fazer a unha, você tem que chegar diferente. Você é a cliente diferente de todas as outras. Está entendendo? Essa tem que ser a sua postura. Na hora que você vai fazer o cabelo, você chega com uma postura diferente. Você é diferente de qualquer outra. Entendeu? O homem que vai arrumar o carro, quando chega na oficina do carro, você chega com outra postura. Por quê? Eu sou diferente, não sou daqui, eu tenho outra pátria, eu sou de um outro lugar, eu sou alienígena, extraterrestre. Extraterrestre encaixa bem aqui. Você não é da terra mais, irmão, você é do céu. Acabou visão terrena na tua... Onde eu chego eu já entendi isso já. Por isso que comigo nada é comum, não é igual as coisas. Tudo é meio diferente mesmo. Porque eu não sou daqui. Comigo as coisas é de outra maneira. Fica avaliando, né? Contar isso não. Aleluia. Contar isso não, deixa isso para lá. Mas amém. Meu tempo já está acabando, tem tanta coisa para falar, o tempo já está acabando. Misericórdia. Que tempo é esse, irmãos? Parece que vocês põem um relógio para correr aí para mim, igual quando eu pego aqui que corre. Mas amém, vamos lá. Então, esse Jesus, por isso que é importante você entender, porque você faz parte, você é o filho de Deus, filho. É o próprio Deus que controla a sua vida, que dirige você, que abençoa você, que prospera você, que direciona você, que faz as coisas se realizar na sua vida, amém ou não? É o próprio Deus. Você tem uma graça muito maior, muito maior. Aleluia, que Deus possa nos mostrar isso, que isso possa entrar no nosso coração. Então é vital também a gente saber que Jesus ele veio em carne, ele se tornou filho do homem. Ele se tornou filho do homem, não deixou de ser, continua ainda, diante de Deus ele está lá como filho do homem, mas também como Deus, não deixou de ser. Ele é o nosso representante, sabia disso? Ele está lá como homem representando eu e você que somos homens também. Ele está lá como homem, sendo o nosso advogado, a palavra de Deus fala que ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós, ele nos defende diante de Deus. Por que nos defende? Porque esse Jesus, filho, ele entende você. Ele entende as suas dificuldades, ele não veio como homem. Como homem ele passou pelas mesmas pressões, mesmos desafios, traições. O que mais que ele passou? Injustiças, humilhação. Passou pelas mesmas coisas que às vezes você passa. Pelas dificuldades da vida, pelas às vezes a escassez. Pelo momento de ter que ter fé em Deus. Momentos de ver um milagre. Momento de ver as tempestades se acalmando, as mesmas situações que você enfrentou, Jesus também enfrentou, ele sabe como é. E hoje você tem alguém que está diante de Deus, que sabe, conhece você, que intercede por você, que acompanha as suas dificuldades. Por isso eu quero te falar algo. Na hora da dificuldade, levanta a sua mão para o céu, ora a Jesus, porque Ele te entende. Ele sabe quem é você.
Está entendendo? Na hora que você estiver com dificuldade, pode clamar por Ele, irmão. Ele vai vir para te socorrer, mas Ele não vai vir para te julgar, Ele não vai vir para te condenar, Ele não vai vir para falar como você é miserável. Não, não, não. Ele vai vir para te estender a mão, pegar na sua mão e ligar você de novo com Deus. Pastor, mas são tantas pressões, tantos desafios. Pois bem, esse Jesus vai conseguir pegar na sua mão e tirar você desse lamaçal, dessa monte de situações, de dificuldades, de desafios, de coisas sem fim. Tirar você daí e fazer você se conectar com Deus novamente. Ser um homem, uma mulher cheio de vida de novo, cheio de energia, né? Ou ser cheio, nem é de novo para uns, nem é de novo para uns, é ser cheio mesmo. Está entendendo? Esse Jesus que faz isso, irmão. Ele conhece você, clama por Ele. Oração é uma das coisas mais poderosas que existe no mundo, mas oração é uma das coisas mais negligenciadas que existe no mundo. Tem muita gente que deixa sempre por último. Eu gostaria que você mudasse a sua postura. Deixe a oração sempre em primeiro lugar, porque a primeira pessoa que você precisa é de Jesus, amém? Ele entende você, Ele é seu advogado, Ele te acompanha. O que mais? Deixa eu continuar aqui, porque senão eu não vou chegar onde eu quero, e eu preciso chegar hoje. O que mais? Ele também é o sacerdote. Ele também é um sacerdote. Olha lá, volta lá, Anderson, capítulo 1, versículo 13, está dizendo que um semelhante ao Filho do Homem. Qual é as vestes que ele está usando aqui, irmãos? Vamos ler, 1, 2, 3 e... Com vestes talares, e cingindo a altura do peito, com uma cinta de... Irmãos, eu ia trazer, está até aqui no meu computador, mas ia ficar meio complicado para projetar e tudo. Mas eu vou fazer isso na próxima semana. Eu vou projetar para você entender que aqui não aparece a palavra sacerdote. Não aparece. Mas a roupa que Jesus está usando aqui é uma roupa de sacerdote. Só sacerdote pode usar. A palavra de Deus também, em vários outros capítulos da Bíblia, versículos da Bíblia, menciona que Jesus, Ele é o sumo sacerdote. E aqui Ele está usando uma roupa de sumo sacerdote. É uma roupa de vestes talares, grande. No peito, ele tinha um peitoral, uma couraça de ouro. Ouro, você vai perceber, toda vez que aponta para ouro na Bíblia, é porque tem um significado. Ouro sempre está apontando para a coisa celestial, para as coisas do céu, para a obra de Deus. Ele tinha uma couraça de ouro no peito, só sacerdote usava isso. Por quê? A couraça de ouro no peito simboliza firmeza, mas simboliza também amor, paixão, compaixão. Então, esse aí, filho, é o sacerdote, ou o sumo sacerdote, que também é Jesus, que está usando essa couraça de ouro no peito, para falar para mim e para você que esse Jesus que está andando no meio da igreja, glorificado, que está com os anjos nas mãos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas esse Jesus, ele está usando essa couraça, ele é um sacerdote. O que é sacerdote? Na Bíblia sempre tem duas menções de dois representantes muito comuns, é o profeta e o sacerdote. Profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para os homens. Sacerdote é aquele que leva os homens até Deus. Aqui não está falando que ele é o profeta. Aqui está falando que ele é o quê? Sacerdote. Com a couraça de ouro no peito. Sabe o que aqui está dizendo? Está dizendo que ele anda no meio das igrejas, mas também ele é o seu representante diante de Deus. É ele que te leva até Deus, mas não é de qualquer jeito. Ele cuida de você com amor, com firmeza. Sabe na onde que carrega você? No peito. Está entendendo? A couraça no peito, filho, só está mostrando que você é carregado no peito, é carregado com cuidado, carregado com amor, mas também com firmeza. Porque esse é um ponto de Jesus que ninguém quer ter.
Todo mundo acha que Jesus, ele é só aquele cara bonzinho, da cabeça quebrada na cruz, torta, caída, né? Cara triste. Não, não, filho. Jesus, ele é bom, mas também é firme. Aí tem gente que leva Jesus para o outro lado. Não, Jesus é difícil demais, é perigoso. Jesus não é perigoso, ele é firme. Ser firme é tratar com amor. O que é ser firme? Ser firme é não aceitar você ser aquilo que você não é. Está entendendo? Ser firme é se posicionar para que você seja de acordo com a sua natureza. Então, por isso que Jesus com você, ele é firme. Porque que é essa firmeza? É para mostrar para você, filho, que você tem uma natureza, que você faz parte de uma realeza, que você é celestial, e na hora que você quer viver ou andar de acordo ou fora daquilo que é a vontade de Deus para você, Jesus, ele é firme porque ele te ama. Ele não quer deixar você experimentar nada ruim, ele te ama, ele guarda, protege e sustenta você nas suas mãos. Por isso que ele é firme, mas com amor. A firmeza de Jesus não é grosseira. Está entendendo? Jesus não é grosso, não é estúpido. A firmeza de Jesus é com amor, é gentil, é suave. É aquela coisa que te constrange. Amém? Está claro? Ele é firme, ele é sacerdote. Mas o que é mais também? O que é mais também? Deixa eu adiantar aqui que eu preciso chegar no ponto. Segura aí que eu já estou acabando. Aqui também fala que o seu cabelo, põe lá no 14. No 14 fala que o seu cabelo é como o que mesmo, irmãos? É como a alva lã. Como a alva lã. Lá em Cantares, capítulo 5, versículo 11, fala o seguinte: a sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Em Cantares está fazendo a descrição de Jesus, mas não é a descrição de Jesus glorificado. Aqui está dizendo que o cabelo dele é preto como o corvo. Cabelo preto fala de juventude, de vitalidade, amém ou não? De força. Cabelo branco como a lã está apontando para quê, pastor? Para velhice. É isso? Experiência. Não, aqui na Bíblia não está apontando para isso. Aqui na Bíblia está apontando, sabe para onde? Para a eternidade. Você viu lá a parte que fala que ele é o primeiro e também o último? Por que isso? Porque ele é eterno, irmão. Ele é o seu sumo sacerdote, mas que nunca vai desaparecer. Ele é aquele que cuida de você, mas que nunca vai te abandonar. Por quê? Ele é o primeiro, mas também é o último, é eterno, nunca acaba, não tem fim. É ele que começa, mas também só ele que pode terminar. Está entendendo? Está apontando para a eternidade. Ele é alguém eterno. Assim como ele é, nós também somos. Se ele é eterno, nós também viveremos eternamente. Amém? É por isso que você vai viver eterno, por causa dele. Então, aponta para a eternidade. O que mais? Fala que os seus olhos são como chamas de fogo, não é isso? O que está falando lá no versículo 14? Não, é Apocalipse capítulo 1, versículo 14. 1,14. Os seus olhos são como o que, irmãos? Chamas de fogo. Em Cantares, versículo 5, 12, fala que os seus olhos são como as pombas junto às correntes de águas, levando leite a postos em engastes. Cantares diz que os olhos é como pomba. Por quê? Está falando de doçura, singeleza. Mas em Apocalipse fala que os olhos dele mudou. Por que eu estou te mostrando aqui a diferença? Porque eu estou te falando que aqui ele está como um corpo glorificado. Mudou. Em Cantares o cabelo era preto, os olhos pomba. Em Apocalipse cabelo branco e os olhos chamas de fogo. Mudou. Corpo glorificado aqui em Apocalipse. Por que em Apocalipse ele está com os olhos como chamas de fogo? Olha, irmãos, olha para cá. Olhos como chamas de fogo. Está falando de algo que sonda, vasculha, qualquer coisa. Vamos lá.
Você já conseguiu ver, não sei se você já presenciou, essa semana eu vi uma queimada grande, como já aconteceu até mesmo lá no Amazonas, né? A queimada foi muito grande lá. Você já presenciou uma queimada grande, queimada às vezes de uma casa, de um prédio ou de um pasto bem grande? Quando você chega perto de algo assim, ou então às vezes até uma fogueira mesmo. Teve um dia que nós fizemos uma fogueira na casa daquela, né? Quem foi aqui? Alguns, né? E você percebe que não dá para chegar muito perto, né? Porque o fogo é grande. Mas o que é o interessante da fogueira? O interessante da fogueira é quando o fogo pega. Primeira coisa, tudo que está perto é exposto. Tudo é exposto. Qualquer coisa que você põe perto do fogo, essa coisa mostra a natureza dela. Qualquer coisa que você põe perto do fogo que é escuro, você vai perceber que a claridade, a luz entra. É ou não é? Se a gente apagar as luzes e começar a tacar fogo aqui, o que você vai perceber? Luz, a claridade vai entrar. Ou seja, por que os olhos do Senhor aqui, no corpo glorificado, é como chamas de fogo? Lembra que eu estou falando desse Jesus que ele anda no meio das 7 igrejas e tem os 7 anjos das mãos. É esse Jesus glorificado que o texto está dizendo. Ele está dizendo que os olhos dele agora é como o quê, irmãos? Chamas de fogo. Sabe por quê? Vê tudo. Vasculha tudo. Sabe por quê, irmãos? Eu não fico muito preocupado. Tem gente que fala, pastor. Ok. Mas sabe por que eu não fico muito preocupado com algumas coisas? Sabe por quê? Porque se a obra é de Deus mesmo, o fogo vai mostrar. Mas eu vou te falar mais. Se não é de Deus, o fogo também vai mostrar. O fogo mostra tudo. Mostra se é e mostra se não é. Está entendendo? Diante dos olhos de Deus, ninguém esconde nada. Não tem nada oculto para Deus. Não tem nada escondido para Deus. Tudo diante de Deus é revelado, é exposto, é mostrado. As motivações. Tem gente que quer servir a Deus, mas quer servir a Deus com motivação errada. Ok, filho, faça. Só vou te dizer algo. Diante dos olhos de Deus, nada fica oculto. Nem a sua motivação. Ele sabe o que passa dentro do seu coração. Ele sabe qual que é a sua intenção. Por isso que eu também não fico muito preocupado. Teve um irmão que estava aqui no nosso meio e saiu falando que nós somos igreja de traficante, que eu escravizava os irmãos. Foi lá falar com a mãe de um dos nossos irmãos aqui que eu estava escravizando ele. A minha cara de, meu Deus do céu. Falar que aqui todo mundo é traficante. Os absurdos, né? Cada coisa. Foi falar que eu cobrava R$500 para abrir uma célula. Eu falei, Jesus não sabia que eu estava rico não, hein? Vamos abrir mais célula então. Misericórdia, eu cobrando para abrir célula, irmão. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Mas aí chegaram para mim as notícias. Aí sabe o que eu faço? Eu faço o que eu estou fazendo aqui, eu fico só rindo. Sabe por quê? Diante de Deus, nada fica escondido. Você pode mentir o tanto que você quiser. Pode falar os absurdos que você quiser. Diante de Deus, filho, tudo vai ser revelado. Os olhos dele é como chamas de fogo. Por isso, com Deus não dá para brincar. Com Deus não dá para fazer de qualquer jeito. Com Deus não dá para a gente ficar levando com a barriga. Com Deus nós temos que ser claros. Olha, eu vou te dar um bom conselho. Seja sempre transparente com Deus. Fala a verdade. Conta até suas motivações para Deus, é muito melhor. Peça para Ele te ajudar se a sua motivação está errada. Um dia eu estava com uma motivação errada, bastante anos atrás. E precisava de corrigir. Mas sabe o que eu fui? O pastor veio, sentou comigo. Na época eu era um discipulador. O pastor veio, sentou comigo, conversou. E eu fui claro, honesto. Falei, pastor, meu problema é que eu estou com o coração errado. Ele falou, muito bem, vai orar. Falei, é isso mesmo que eu tenho que fazer, eu preciso orar. Eu tenho o coração errado. Mas é melhor você ser claro, honesto com Deus. Transparente. Seja, meu irmão. Seja aberto. Diante dos olhos dele, nada vai ficar oculto. Tudo é revelado, amém? O que mais? A palavra de Deus também diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Mas também fala no versículo 15 que os seus pés é como o bronze.
Há muitos materiais com sentido simbólico na Bíblia. Então, por exemplo, o ouro simboliza a glória de Deus, a natureza de Deus. A prata simboliza a redenção. Toda vez que aparecer prata na Bíblia, está apontando para isso, redenção. Toda vez que aparecer ouro na Bíblia, está apontando para quê? Glória de Deus, natureza de Deus. Toda vez que aparece bronze na Bíblia, está simbolizando o quê, irmãos? Julgamento, juízo de Deus. E a palavra de Deus fala que os pés dele é como bronze polido. Por que os pés dele é como bronze polido? Olha, você vai perceber no texto também, no versículo 15, olha lá, coloca lá, versículo 15. Apocalipse 19:15, perdão. Coloca lá, Apocalipse 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cedro de ferro. E pessoalmente vai fazer o que, irmãos? Pisar no lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Os pés do Senhor são como bronze, sabe por quê? É isso mesmo, ele vai pisar como pisa em uvas. E ele está falando que ele vai pisar onde? Todas as nações. Está falando para crente? Está falando para quem é filho de Deus? Esse texto aqui, sim ou não? Não. Está falando para quem, irmãos? Nações. Não está falando para o filho de Deus. Está vendo? Por isso que eu falei para você no início. Você precisa ter a percepção que você não é desse mundo mais. Ok? Quando fala filho de Deus, está falando para quem? Para você, para mim. Quando fala nações, está falando para quem? Para qualquer outra pessoa, mesmo para você. Você não é mais dessa terra, gente. Ei, está entendendo? Você é filho. Mas fala que ele vai pisar nas nações. Por que nas nações? Porque esse povo, que é o povo das nações, é o povo que rejeitou ele. Está entendendo? É o povo que virou as costas para ele. Aí ele, com um pé de bronze, vai pisar. O que é isso? Ele vai exercer justiça. Justiça. Julgamento. É isso que vai acontecer com todas as nações. Eu e você, nós seremos julgados? Sim ou não? Sim ou não? Não o pecado. Pecado não. Mas aqui ele vai julgar as nações por causa do que, irmãos? Pecado. Nós seremos julgados para boas obras. É diferente. Pecado, inferno, acabou para quem é filho. Olha dentro da biloca preta desse irmão, fala para ele, irmão, o inferno acabou para você. Se você é filho, não tem mais inferno. Acabou. Pastor, mas sério, é sério, essa é uma boa notícia, né? Acabou, não tem mais inferno. Inferno é para quem não é filho mais. E aí ele vai vir para julgar as nações. Julgar o que? O pecado. Ele vai exercer justiça, julgamento. E eu vou contar para você mais para frente qual vai ser esse tipo de julgamento. O próprio texto de Apocalipse vai contar para nós. E eu vou contar para você. Não vai ser hoje, mas eu vou te contar. Mas ele vai vir para julgar. Por isso que os pés dele é de bronze polido. Ok? A Bíblia fala. Amém. Na palavra de Deus, os pés também fala de apropriação. Apropriação. Lá em Josué 1:3. Olha lá, Josué 1:3. Lá está falando que o quê? Tudo que você pisar, a planta do seu pé, Deus vai fazer o que com você? Vai te dar. Quando fala de pisar a planta do pé, fala de quê mesmo, irmãos? De apropriar, de tomar, é seu. Toma posse, está na sua mão. A Bíblia fala então que ele vai pisar em todas as nações com o pé de bronze. Vai julgar, não é isso? Vai exercer juízo, mas também vai assumir o lugar de direito. Não sei se você sabe. Olha para cá. É por isso, olha para cá que eu vou te falar algo que você nunca reparou, nunca percebeu. Às vezes você vai achar que é coisa da minha cabeça, né? Mas não é não. Deixa eu falar algo que você nunca percebeu. Mas eu sei que você gosta de assistir série, né, filmes de heróis. Eu sei que você gosta disso. Dragon Ball Z.
Ih, agora eu peguei, né? Ei. Vingadores, Transformers. Saiu um Transformers novo aí? Saiu, Emily? Transformers novo? Não? Acho que saiu, não saiu não? Acho que saiu. Saiu, Isis? Saiu um Transformers. Sei que você gosta de assistiu o Transformers novo? Não? Mas assistiu o antigo, né? Sei que você gosta de Vingadores, né? Mas, olha, qualquer desenho desses animados, desses super-heróis, você sempre vai perceber algo. Tem um vilão que está vindo do espaço para tomar conta do quê? Da Terra. Já percebeu? Qualquer um é assim. E eu vou te falar algo, não é à toa. Tem um sentido, mas o sentido é bíblico. Você nunca imaginou, né? Eu sei. Sentido é bíblico. Por exemplo, dos Vingadores. Os Vingadores, o Thanos, que é o mais forte de todos. Já percebeu? Que tem quantas pedras na mão? Joias, eu acho que é mais. É 6 ou é 7, não sei, 5, não sei. Mas tá bom, tem as joias do infinito. E ele vem e destrói todos os super-heróis. Aí o que ele faz? Metade do mundo some. Você viu isso? Eu achei aquilo lá demais, né? Achei o máximo. Falei, gente, é a Bíblia. Olha só. A metade do mundo. E a metade do mundo some com quem? Com ele. Mas o que ele veio fazer na terra? Dominar. Governar tudo. É ou não é? Só que aí os Vingadores, os super-heróis têm que sair para fazer o quê? Destruir o vilão. Transformers, do mesmo jeito, já viu Transformers? É os Decepticons que tá vindo para assumir o controle. Eu fico pensando, por que é só o controle da Terra? Não tem outro lugar para eles assumir controle, não? Sempre tem que ser o da Terra. Você já reparou isso? Que é só na Terra? E eles só querem assumir a Terra sempre é o melhor lugar. Já percebeu também? Sempre é o melhor lugar. Sabe o que é isso? Bíblia. O Thanos é Jesus Cristo que está vindo para assumir o controle da terra. A terra é dele, direito dele, herança dele, e ele vai assumir o controle. Só que os filmes pintam como algo mal. Está entendendo? Porque o mundo quer que você odeie a Deus. Os Decepticons que estão vindo do espaço, sabe quem é? Eu e você, que vão vir junto com Jesus do espaço para assumir o controle da terra. Você é o Decepticon, não sabia dessa, né? Mas você é o Decepticon. Sabe quem que é o Bumblebee? Quem mais? A carretona lá. Como que é isso? Ajuda? O Prime, Optimus Prime. Sabe quem é esse? Esse é o falso profeta e o anticristo que veio para defender, veio para defender do Decepticon que está vindo. Eu vou chegar nessa parte, você vai ver. Está viajando, né? Mas a história é a mesma, é o que vai acontecer, filho. Alguém fala, pastor, você está viajando. Deixa eu te falar, não. Estou não. É o que vai acontecer. Jesus está vindo. Nós iremos vir junto com ele. Sabe para fazer o quê? Assumir o controle da terra. Jesus vai assumir o controle, ele vai governar aqui durante 1000 anos. Ele vai tomar de volta aquilo que era direito seu, direito nosso, direito dele. Ele vai tomar de volta, é tudo dele, filho. Ele vai assumir. Por isso que está falando que ele vai pisar com os pés de quê? De bronze polido. Vai julgar todas as nações, colocar todo mundo debaixo do seu pé, esmagar que nem uva, que nem esmaga uva para fazer vinho. Vai esmagar todo mundo que for contra ele. E vai vir, vai assumir o governo. Mas você sabe o que vai estar acontecendo aqui na terra nessa época? Está vindo o mal. Querem tomar conta da terra. Mas não é o que Jesus vai fazer? É. Agora você está conseguindo perceber que tem um sentido nisso? Não estou viajando tanto assim não. Tem um sentido. Você é extraterrestre, meu irmão. Você é celestial, você é do céu. Nós vamos vir junto com ele para governar tudo. Presta atenção, você nunca imaginou nisso, né? Mas você é da mesma tipo de Deus. Olha para cá, olha para cá. Você nunca imaginou, mas olha para cá. Você foi criado para governar. Você foi criado para exercer governo, controle, domínio.
Você não foi criado para ser alguém pobre, medíocre, pequeno. Deus te criou como um príncipe, uma princesa. Você faz parte da realeza. Você vai governar. Pastor, mas eu não quero isso não. Então você vai ter sérios problemas. Porque Deus vai te colocar. Os vencedores serão colocados como agentes do reino, juntamente com Deus. Tem um lugar no céu reservado para você. Sabia que nós vamos sentar em tronos? Coroas serão colocadas na nossa cabeça. Sabe por quê, filho? Você não entendeu ainda, né? Deus se misturou com você. Você se misturou com Deus. Nós estamos junto com Ele. Eu vou melhorar, você vai entender. A Bíblia fala que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são um só, mas também são três. Mas agora a palavra de Deus fala que Deus se uniu conosco. Nós se unimos com Ele. Assim como o Filho está inserido em Deus, eu e você estamos também. Assim como Jesus faz parte da Trindade, eu e você agora fazemos parte de tudo também. Vamos governar tudo com Ele, porque está misturado conosco. Você tem sangue real, filho. Amém ou não? É o que você tem. Ele vai vir para governar e nós vamos governar junto com Ele. Mas a Bíblia também fala, eu quero encerrar com isso. Versículo 15, coloca lá, versículo 15. Eu vou encerrar com isso. Apocalipse 1,15. Colocou, filho? Os pés semelhantes ao bronze, polido, como refinado numa fornalha. E a voz como voz de quê, irmãos? Muitas águas. Coloca agora lá em Salmos, capítulo 29. Salmos capítulo 29 fala: a voz do Senhor é poderosa. Ouça. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra e despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar cria a corça e desnuda os bosques. Essa é a voz do Senhor, como voz de muitas águas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus fala, não tem esse que não se abala. A palavra de Deus fala que João, quando ouviu a voz do Senhor, ele caiu como morto. Porque a voz do Senhor, ela é poderosa. Olha para mim aqui. Você sabe por que tem muita gente que não consegue alcançar algumas coisas em Deus na vida? Sabe por que tem muita gente que ainda tem muitas resistências ainda grandes, situações de resistências grandes ainda dentro dele? Sabe por quê? Porque ele não ouve a voz do Senhor. O dia que a voz do Senhor entra dentro do seu coração, filho, não tem jeito. Todas as situações, todas as muralhas, todas as fortalezas são quebradas na hora. O dia que a voz do Senhor entra dentro da sua vida, entra dentro do seu coração, tudo muda. Sabe qual que é sempre a oração que eu também faço por mim, também por você? É para que você e eu e você, conseguimos ouvir a voz de Deus. Sabe qual que é a oração que eu sempre faço antes de subir aqui para pregar, para falar algo para você? É para que a voz de Deus possa soar dentro do seu coração. Se a voz de Deus entrar dentro de você, acabou tudo. Não tem mais questionamentos, não tem mais dúvidas, não tem mais situações difíceis, não tem mais coisas impossíveis que eu não possa fazer. Quando a voz de Deus entra, não tem mais já viu aquele povo que fala que o coração dele é como de pedra? Não tem mais o coração de pedra, o coração se torna molinho como carne, porque a voz de Deus entrou. Tudo que eu e você precisamos é de ouvir a voz de Deus. Que não seja a minha voz a pregar aqui todo domingo, que seja a voz de Deus a falar dentro do seu coração. Que não seja em cada
palavra que vamos compartilhar, a minha voz a soar aos seus ouvidos. Não, não, filho. Você precisa conseguir perceber a voz de Deus falando dentro de você. Cada momento que alguém estiver pregando, que você estiver ouvindo a pregação, que subimos aqui para liberar a palavra, tem ouvidos para ouvir, não a minha voz, mas a voz do céu que está vindo direto do trono dele para falar o seu coração. É a voz de Deus que é importante. Se a voz de Deus entrar, qualquer muralha será quebrada, qualquer circunstância será desfeita, qualquer situação impossível será resolvida, porque a voz de Deus é poderosa. Ela tem poder. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a entrar para dentro do seu quarto para buscar ouvir o que Deus tem para falar para você. Esse é o problema de um monte de líderes, de um monte de igreja. Olha, a Bíblia fala, vou passar bem rápido para a gente encerrar, mas a Bíblia fala que a voz de Deus é uma voz poderosa. A Bíblia fala também que da sua boca sai uma espada, lá no versículo 16, sai uma espada de 2 gumes. Sai uma espada de 2 gumes. O que é isso, pastor? Olha, coloca lá em Lucas capítulo 4, versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Por que eles faziam isso? Porque quando ele falava com doçura, falava com amor, com carinho, era algo gostoso, prazeroso. Mas lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala também que a palavra de Cristo, ela é poderosa para dividir, para cortar, para separar, para trazer discernimento. Ela é como uma espada afiada. Em Lucas é uma voz doce, em Lucas é suave, em Lucas a palavra de Deus, ela é graciosa. Mas agora aqui em Hebreus a palavra de Deus corta, separa, divide. Porque a palavra de Deus, irmão, ela faz as duas coisas. Tem gente que quer a palavra de Deus só como algo gostoso, às vezes é. Mas a palavra de Deus, ela também corta, divide, traz discernimento, traz também para nós consciência, clareza, traz para nós também correção. A palavra de Deus também corrige. Da boca do Senhor tem uma espada. Quando Ele fala, a doçura sai, mas também a espada que corta aquilo que está errado e aquilo que está certo, que separa aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, também é lançada na sua vida. Cada hora que nós estamos pregando aqui, filho, a palavra de Deus, que é uma espada, está cortando você, está separando aquilo que é natural, aquilo que é terreno, aquilo que é celestial. A palavra de Deus tem que cortar, tem que penetrar no seu coração. O que mais? Versículo 16 também fala que o seu rosto estava brilhando como o sol. Olha, deixa eu dizer algo para você. Já vou encerrar. Mas eu queria dizer algo para você. Moisés, ele teve uma experiência dessa com Deus. Moisés, quando ele quis ver a Deus, ele pediu, falou: Deus, me mostra a tua glória. Deus mostrou. Foi algo assim bem de longe, foi algo assim, um relance. Deus, ele passou do outro lado do monte, era algo muito longe mesmo. E Moisés, ele viu só um relance, só um brilho. Mas na hora que Moisés viu a glória de Deus, o rosto de Moisés resplandecia, brilhava que nem o sol ao meio-dia, porque era forte. Moisés teve essa experiência. Olha, a palavra de Deus está dizendo que o rosto dele brilha também como o sol. Por quê? Não é qualquer um que vai poder olhar para Jesus, sabia? Aquele dia que teve o eclipse, os irmãos souberam aí do eclipse? Eu saí para olhar.
E aí, até orientaram, né? Não olhe com o olho nu. Eu peguei o celular e pus a câmera para tentar ver. Só que teve um momento que a câmera saiu e o olho foi direto. E olha que estava bem longe. Pai, mas ardeu. Quase, você fica assim, quase cego, né? E olha que não era o sol do meio-dia. Mas você já fez o exercício de olhar firmemente, diretamente, para o sol ao meio-dia? Ninguém consegue. A palavra de Deus está falando que os olhos do Senhor é como o sol ao meio-dia. Olha, irmãos, ninguém vai conseguir olhar diretamente para o Senhor, a não ser aqueles que tiveram a sua natureza mudada. Sabe por que Moisés não conseguiu olhar? Porque ele ainda não tinha recebido o corpo glorificado. Mas você sabe por que eu e você nós vamos conseguir olhar para o rosto de Jesus? Porque nós somos tal qual Ele é. Nós somos igualzinho a Ele. E quando nós olharmos para Ele, sabe o que vai acontecer? O nosso rosto vai brilhar também. Nosso rosto será como o rosto dele, filho. Nós vamos brilhar como Ele. E brilhar do quê? Nós vamos brilhar da glória dele. A glória dele vai ser resplandecida em nós. Eu vou te falar algo. Cada dia que você vem para cá, para o culto, por isso que é tão importante vir, participar, estar envolvido nas células. Cada dia que você vem para cá, para o culto, se envolve na célula, se envolve na reunião, sabe o que está acontecendo? Você está contemplando o rosto de Jesus. Está entendendo? Você está sendo moldado à mesma estatura, ao mesmo padrão que Ele é. Só que você não percebe. O ambiente da nossa igreja, o ambiente das nossas células é um ambiente muito saudável, irmãos. Muito saudável. Tem gente que às vezes nem percebe isso, mas é. Só que você não percebe. Você não percebe o que está mudando. Você não percebe como está mudando. Mas eu vou te falar uma coisa. Está mudando, pode crer. Pode acreditar, tem algo mudando na sua vida. O seu rosto está começando a brilhar. Você vai perceber, as pessoas vão notar em você diferença nítida, clara. Porque tem algo mudando dentro de você, amém ou não, meu irmão? Está mudando, tem algo alterando a sua vida. O que é isso? Estamos contemplando a glória do Senhor. Olha, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus fala que os olhos dele é como fogo. Por quê? Ele vai julgar, ele vai mostrar, vai ser revelado. Fala que a voz dele é como muitas águas. Por quê? A voz dele corrige, quebra, destrói, muda. Mas também fala que da sua boca sai uma espada afiada. Por quê? Porque essa espada corrige, disciplina, exorta, divide, separa. Mas o seu rosto é como o sol ao meio-dia. Por quê? Está cheio de glória. E a glória dele também vai se manifestar nas nossas vidas. Você é filho, você é diferente. Você é cheio da glória de Deus. É a glória de Deus que muda você, amém? Queria que você se colocasse de pé, pegasse na mão de quem está ao seu lado. Nós vamos orar ao Senhor.